Graça e paz, igreja. Nós somos gratos ao Senhor por mais uma quarta-feira que Ele tem nos concedido. E eu convido você a mais uma vez, junto comigo, a estudarmos a palavra do nosso Deus através de uma exposição bíblica naquilo que nós temos visto, já nas últimas semanas, uma exposição bíblica sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, irmãos, dando continuidade aqui em Atos, capítulo de número 16, versículo 1 até o versículo de número 10. E aqui, irmãos, eu quero expor algo que se faz presente nessa livre vida que recebemos em Cristo Jesus. As palavras de Jesus foram: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo de número 32. Somos livres por meio de Cristo Jesus, ponto. Mas, livres do quê? Livres para quê? E livres até que ponto? Bem, irmãos, vamos lá então. Um dos pontos mais positivos da mensagem expositiva é a oportunidade mais visível e perceptível de se montar o quadro geral. E isso, irmãos, nos concede um contexto mais apurado e certeiro ali da palavra de Deus. Até aqui, irmãos, até o capítulo 16 de Atos, já tínhamos visto o Espírito Santo agindo com poder na vida dos apóstolos, desde Atos capítulo 2. E os gentios haviam recebido também essa dádiva, comprovando que a mensagem da cruz também era para eles e não apenas para os judeus. Ou seja, não seria uma palavra de salvação exclusivamente para um único povo, mas sim para todas as nações. Houve então aquela controvérsia da circuncisão, onde os crentes judeus, convertidos em Cristo Jesus, que eram circuncidados, estavam exigindo que os crentes gentios fossem circuncidados também. Houve então o concílio ali em Jerusalém, onde os apóstolos resolveram que não se deveria exigir essa circuncisão. E agora então teve início a segunda viagem missionária. E o objetivo dessa viagem era fazer conhecida a todas as igrejas a resolução desse concílio. Então, basicamente, Paulo estava chegando ali em lugares onde não se sabia ainda que a circuncisão não era algo a ser exigido dos novos crentes gentios. Sendo assim, Atos capítulo 16 e o versículo número 1 diz que Paulo e Silas chegam à região de Derbe e Listra. E ali, naquela região, eles conhecem um discípulo de Jesus, um jovem crente chamado Timóteo. E sim, irmãos, esse seria o mesmo Timóteo que se tornaria um discípulo amado de Paulo, o jovem pastor Timóteo, a quem Paulo escreveria suas duas epístolas que ganhariam o seu nome, 1ª e 2ª Timóteo. Inclusive, lá nas epístolas, ele nos é apresentado como alguém que recebeu o melhor ensino e o melhor testemunho de sua avó Lóide e sua mãe Eunice, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Pela recordação, disse Paulo, que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Já aqui, irmãos, neste versículo 1 de Atos 16, é revelado mais uma característica desse discípulo. O fim deste versículo primeiro diz que ele era filho de uma judia crente, ou seja, uma judia que se converteu ali em Cristo Jesus, mas de um pai grego. O que era, irmãos, então, um problema ainda nesse contexto. Pois, se o seu pai
ele não foi apresentado aqui como um prosélito, como alguém que se converteu ao judaísmo. Então, o casamento dos pais de Timóteo foi um casamento contrário à lei do Senhor. Mas que Lucas, ele trata de fazer uma ressalva no versículo de número 2. Dele, acerca de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E o versículo 3 inicia revelando o desejo que surgiu em Paulo de levá-lo consigo em sua viagem missionária. Versículo 3, na parte A, está escrito que quis Paulo que ele, Timóteo, fosse em sua companhia, sendo que Paulo ainda faz uma outra coisa. O versículo 3, na parte B, e por isso circuncidou. Não é exatamente, irmãos, é Timóteo, como filho de um pai grego, ainda que sua mãe fosse judia, ele não era circuncidado. E por que Paulo faz isso? Por que Paulo resolveu circuncidar ali a Timóteo? Primeiro, irmãos, aqui o texto mesmo vai responder a essa questão. O versículo 3, na parte B, diz que ele circuncidou ali a Timóteo por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Mas aí eu pergunto, irmãos, já não havia sido resolvido lá naquele concílio que não haveria necessidade de circuncidar ali os novos nascidos, os crentes que não eram judeus? Eles não estariam livres, já estava decidido, daquela obrigação imposta? Sim, irmãos. Entretanto, embora livre para não mais circuncidar, Timóteo era judeu, mas não sendo circuncidado, ele vivia como um gentio e logo seria ainda um escândalo. Quando Paulo o circuncida, ele está seguindo ali o princípio conclusivo de evitar choques desnecessários, ainda que houvesse liberdade para. Princípio esse que o próprio Paulo iria desenvolver ainda mais quando ele escreveria ali a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Lembrando, inclusive, que a resolução do concílio nem havia ainda sido propagada ali naquele lugar, naquela região. O versículo 4 aqui de Atos 16. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E detalhe, irmãos, mesmo propagando a resolução de que a circuncisão não deveria ser exigida, nem sempre ela era absorvida facilmente. Os crentes judeus demoravam para absorver esse novo entendimento, tanto que Paulo ainda penaria muito nesse mesmo ensino sobre este mesmo assunto, ainda em cartas, ali como aos Romanos, a carta aos Gálatas. Particularmente, irmãos, eu penso que diante do desejo de usar a Timóteo, de levar Timóteo em sua viagem missionária, Paulo se permitiu fazer aquilo que era esperado e que não faria, então, nenhuma diferença. Ao invés de chocar e afrontar os costumes daquela cidade. Mesmo livre para não fazê-lo, mesmo livre para não ali circuncidar ao Timóteo, Paulo, ele escolhe fazer por não fazer diferença. E o versículo 5, então, finaliza dizendo que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vem então o versículo de número 6 e somos apresentados a uma outra situação diferente, mas ao mesmo tempo parecida com o que queremos trabalhar aqui. Diz ali o texto, no versículo 6,
e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. É afirmado que o Espírito Santo, ele impede os missionários de pregar a palavra na Ásia. O versículo 7, ele reforça ainda, a ideia, irmãos, ali dizendo que defrontando ali Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas, e aqui tem um acréscimo, o Espírito de Jesus não o permitiu. E o versículo 8 afirma então que houve um contorno, e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. Ou seja, o Espírito Santo, ele foi eficiente em sua imposição e no seu impedimento. Mas como? Primeiro, o Espírito Santo impedindo ali de alguém pregar a palavra de Deus em determinada região. E o conceito de liberdade quer dizer que Paulo e os seus companheiros não eram livres para tomar suas decisões? O crente é livre ou um ser preso às vontades de um Deus? Pelo impulso do Espírito, eles avançavam para levar o Evangelho aos não salvos. Quando o Espírito os impedia de ir numa direção, iam noutra, confiando nele para aprovar ou desaprovar seus planos de viagens. Inclusive, os versículos 9 e 10 finalizam declarando qual era a real vontade de Deus. Está escrito ali o versículo 9, à noite. E creio eu, irmãos, Paulo ali, sem saber o que fazer. Afinal de contas, ele tinha no seu coração o desejo de ir até a Ásia pregar o Evangelho. E ele foi impedido pelo Espírito, ele foi impedido pelo Espírito de Jesus. Está escrito, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E diz o versículo 7, que assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo, ele queria ir para um lado, Deus queria que fosse para outro, e a vontade de Deus prevaleceu. São duas passagens, irmãos, dois episódios que nos mostram claramente que os servos livres no Senhor Jesus ainda permaneciam na dependência de outros indivíduos. Eram livres, mas ainda davam satisfação ao próximo, como Paulo ali diante de Timóteo, que não era circuncidado, e Paulo entendendo que as pessoas ao redor não entenderiam ainda isto, ainda que estivesse livre para não circuncidá-lo, ainda que já estivesse liberado para que não circuncidasse, ainda que não fizesse nenhuma diferença o ser circuncidado. Ele era livre, mas ainda dava satisfação ao seu próximo. Eram livres, mas ainda eram direcionados por um Deus maior. Sim, a Bíblia afirma que somos livres por meio de Cristo Jesus, mas livres para quê? Não para fazermos tudo, irmãos. Não para fazermos o que nós queremos. Não para fazermos aquilo que nos é permitido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. O que é que eu posso fazer, pastor? O que é que eu posso fazer, palavra de Deus? Todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Livres do quê? A palavra, irmãos, deixa isso muito claro, Livres do pecado apenas. O pecado não mais me aprisiona.
eu, em Cristo, tenho a liberdade para dizer não. Se antes, quando eu não tinha Cristo, eu era preso ao pecado, eu era preso aos prazeres deste mundo, eu era preso aos meus próprios desejos. Mas uma vez que a verdade me libertou e verdadeiramente eu me torno livre em Cristo Jesus, eu tenho o poder para dizer não para o pecado. E livres até que ponto? Até o ponto, irmãos, em que estou aqui para servir a Deus e aos meus irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Romanos 12, 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Gálatas capítulo 5, 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu aprendo, irmãos, com essa passagem aqui de Atos, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 10. Eu aprendo, primeiro, a liberdade, irmãos, que existe, mas a liberdade, ela me chama à servidão. Servir a Deus, servir aos meus irmãos, como se estivesse servindo ao Senhor. Segundo, a liberdade me chama para a paz. Romanos 12, 18, se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Então, eu não devo chocar, principalmente, irmãos, os irmãos mais fracos, os que não pensam como eu penso. Ao contrário, eu até abro mão de coisas que eu acredito não fazerem mal algum. Romanos capítulo 14, versículo 20 até o versículo 22. Está escrito, não destruas a obra de Deus por causa, e Paulo aqui usa a ideia de comida. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Havia alguns judeus que já entenderam pela palavra que através de Cristo poderiam comer de tudo. Havia alguns judeus convertidos ao Senhor Jesus que ainda não conseguiam comer de tudo e que inclusive ainda achavam que era pecado comer de tudo. Aí Paulo continua, todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas ele completa, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Há muitas coisas que eu posso fazer, que eu posso escolher, que eu posso aplicar em mim, seja o que for, irmãos. Que, biblicamente falando, eu já entendo, não é pecado. Mas, como Paulo bem disse ainda no versículo número 20, é mal para o homem o comer com escândalo. E Paulo continua, irmãos, aqui o versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que, segundo Paulo aqui, ele já declarou, não era algo pecaminoso, mas ele diz, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. E ele completa, ou se ofender, ou se enfraquecer. Tipo, eu já alcancei aquele entendimento, bem, isso não é pecado, isso não vai me fazer mal nenhum, mas e o meu irmão em Cristo Jesus, que ainda não alcançou esse entendimento? Ele pode se escandalizar? Ele pode se enfraquecer? Ele pode se ofender? Então Paulo declara, então é bom que você não beba o vinho, é bom então que você não coma esta comida. Versículo 22, a fé que tens, tenha para ti mesmo
perante Deus. Claríssimo, irmãos. Aí ele completa: bem-aventurado, feliz de verdade, é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, eu aprovo algo, eu sei que não é pecaminoso, mas se eu enfraqueço, se eu então escandalizo, irmãos, então eu serei condenado naquilo que eu estou aprovando. E a terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que a liberdade, ela me chama para o Espírito Santo. Não sou livre para fazer o que eu quero. Sou livre para ouvir a voz do Espírito Santo. Antes, eu era algemado a Satanás, os meus ouvidos eram tapados. Hoje, eu ouço a voz do Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim, eu sou livre, mas sim, também sou servo. Servo do meu Senhor Jesus Cristo, que me trata com tanto amor, mas que também me direciona a fazer aquilo que Ele quer. Sim, amados, eu sei que é uma mensagem aparentemente retrógrada, né? E que vai muito de encontro às determinações e expectativas deste mundo, que apregoa, né? Que deves fazer aquilo que te faz feliz. E tipo, aquilo que te faz feliz, de repente, nem a Bíblia condena, né? Mas na palavra, nós, livres em Cristo Jesus e servos do Senhor nosso Deus, somos direcionados a isso. Há coisas que posso fazer, há coisas que eu quero fazer, mas não faço se isso atrapalha meu irmão. Se não terei tempo e às vezes nem oportunidade suficiente de explicar a todos. Paulo, ele poderia muito bem ter gastado ali 1 dia, 2 dias, 3 dias. Olha, gente, eu não vou circuncidar aqui Timóteo, não precisa, já foi resolvido no concílio, não há essa exigência, ele já tem a Cristo Jesus, é suficiente. Mas o que foi que Paulo fez? Mesmo sendo livre mesmo não havendo mais a obrigação, nenhum peso da circuncisão, ele vai lá e ele circuncida a Timóteo. Faria diferença diante de Deus? Claro que não, irmãos. Mas faria diferença diante daqueles judeus, daquele local, que ainda não tinham recebido a palavra, que ainda não entendiam assim? Claro que sim, irmãos. Então eu não faço se isso atrapalha meu irmão, se não terei tempo suficiente de explicar a todos, se ainda é um tabu que não foi transformado. E mais, eu não faço se não houver determinação de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, e o seu Espírito Santo lhe dê entendimento da palavra do Senhor. Que haja crescimento em nós, que haja edificação, que haja em nós apenas o desejo intenso de fazer aquilo que a palavra nos direciona e de também, irmãos, tomarmos os exemplos desses homens de Deus, que nos acertos e erros deixaram para nós lições preciosas. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E eu te digo, Deus, em oração, como já foi dito aqui nesta mensagem, palavras do Apocalipse, palavras do Teu Filho Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo à Igreja do Senhor. Fala conosco, ministra-nos, edifica-nos e que apenas a Tua vontade, Senhor, se torne em realidade em nós. E que estejamos prontos para servirmos e zelarmos por Ti, Senhor, para servirmos e zelarmos pelo nosso irmão e ao nosso irmão. Em Cristo Jesus, que eu oro assim. Amém e amém. Que Deus te abençoe.